não fica claro que se a gente não bota dinheiro no bolso do nosso chefe, o nosso bolso também fica vazio, tá ligado? Eu não sei se isso fica claro para as pessoas. Então, tanto em times de tecnologia, e alguns de SEO também, a galera não deixa e não tem isso muito claro de que todo mundo tem que estar voltado a olhar para as mesmas métricas no geral. Porque, no final das contas, é a gente olhando para essas mesmas métricas, nós olhando para essas mesmas métricas, que vai fazer com que a gente atinja o objetivo da empresa. Perfeito. Não o objetivo de SEO. O objetivo de SEO só é objetivo de SEO se ele tá dentro do objetivo da empresa, dentro dessa estrutura de OKR, do caralho A4 que for utilizado. Você faz uma medição desse número de erros, das tipificações deles, desses problemas que tornam isso que tu falou, né, o site ruim, e tu consegue fazer esse comparativo depois. Conforme tu vai tendo um ok ali no checklist de problemas, né? Tu vai vendo o gráfico de sessões, usuários, de quantidade de palavras-chave posicionadas. Esse gráfico ele vai aumentando e a receita, que é o que interessa para o cliente também. Então existe sim essa análise mais específica. Eu só entrego os indicadores corretos para as pessoas que eu entendo que se interessam por esses indicadores. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Estamos aqui com mais um episódio do Analytics Talks, o melhor podcast sobre dados e marketing por dados e marketing analytics dessa podosfera. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de se inscrever aqui no nosso podcast e avaliar. Se está ouvindo no YouTube, não esqueça também de se inscrever no canal e dar um joinha. Se está ouvindo na Apple, Deezer ou Amazon Music, avisa a gente que é bom saber que você também ouve por aí, viu? Só você escuta aí, bro. Como sempre, ao meu lado, ele, o diamante negro do Analytics. Mais um assunto que eu não entendo porra nenhuma, Ah, mas que a gente vai aprender aqui com o nosso convidado, tu graças vai a Deus. fazer a humilde agora? Eu não entendo mesmo, tipo... não entendo mesmo. Vai meter a de humilde. Ele paga essa, Eric. Ele paga de humilde, que aí quando ele começa a falar, todo mundo fala, pô, mas imagina ele, não sabia nada. Não, mas eu não sei agora nada. Que ele não, tá falando... eu não sei nada mesmo. Não sei nada mesmo. Vamos falar hoje sobre análise de perguntas. dados para SEO. E aqui, meu irmão, estamos com o Eric Formaggio. Muito obrigado aí por interromper suas férias para poder gravar com a gente. Eu pedi pra galera, pra você se apresentar pra galera aí um pouquinho, contar um pouco de você, seu livro, sua história, e a gente começar trocando nossa ideia aqui do podcast. Primeiramente, uma honra aí, obrigado pelo convite, um prazer aí estar falando com vocês dois aqui no Métricas Boss, e uma grande satisfação também poder estar colaborando, né, para toda a audiência aí que assistem vocês aí e aprendem muito também com o Métricas Boss. Bom, eu sou o Eric Formaggio, trabalho com SEO desde 2007. Eu gosto de falar que minha carreira de Web Analytics, na verdade, ela começou antes da de SEO, porque antes de começar a trabalhar profissionalmente com SEO em 2007, eu era o famoso Webmaster, né? Todo mundo aí deve se lembrar do Webmaster, né? O Webmaster, ele fazia sobrinho, tudo, né? ele fazia o site. Foi sobrinho, né? Ele fazia também? o site. Ele Tu fazia foi o sobrinho site. Hã? Eu fui sobrinho. Eu fui sobrinho. Tu foi Sim, sobrinho sim. também? Fui sobrinho também. Então, fazia o site, fazia o banco de dados do site, fazia o front-end, back-end, e-mail marketing, e analisava os dados também, né? Eu gosto de... Também, eu conto, né, no livro que eu estou escrevendo sobre Web Analytics, que uma das primeiras coisas que eu fiz relacionadas ao Web Analytics na minha vida foi contar log de servidor, né? Fazer lá os meus gráficos, né? Loucura. Base nas cadeiras de estatística que eu tinha na faculdade. E não tinha o Google Analytics naquela época ainda, né? Então, comecei, né, a trabalhar com web muito cedo, com SEO profissionalmente em 2007. A minha carreira toda, o Web Analytics sempre foi muito presente, análise de dados foi sempre muito presente, principalmente para SEO e para mídia também, principalmente para mídia paga. Eu sempre ajudava muito meus colegas a elaborar relatórios de mídia paga. Hoje, trabalho na OSF, né, uma multinacional canadense, onde eu exerço ali funções relacionadas à parte da equipe de performance, né, cuido da parte de SEO, dados, Google Analytics, etc. E toda a minha carreira aí foi sempre muito marcada pela análise de dados, principalmente na parte de SEO. Sou autor de um livro, né, de SEO, que foi lançado em novembro do ano passado, né, de novembro de 2023, né, para quem está assistindo aí em 2024, 2025, etc.
E, enfim, foi muito bacana poder escrever um segundo livro de SEO. O primeiro eu escrevi em 2010 e tanto em um livro quanto outros dados, eles acabam sendo muito presentes aí. Em 2010, eu acho que a gente tinha um Google Analytics mais estável, né, Gustavo? Hoje a gente tem um Google Analytics que muda alguma coisa todo dia, né? Ontem eu vi uma postagem sua, todo dia tem uma novidade, né? Então... Eu não sei se é bom ou se é ruim, tá ligado? Porque o Exato, antigo era estável, mas era sempre uma merda. Era sempre uma merda. Exatamente. Eu acho que era sempre uma merda, mas era uma merda que a gente ainda conhecia no dia seguinte, né? Hoje em dia, todo dia muda alguma coisa, né? Eu estava ontem ainda corrigindo, estou na fase de revisão do meu livro de Web Analytics, né? Dependendo de você aí que está assistindo, da data que você está assistindo, esse livro ainda não foi lançado. E na revisão ontem eu ainda pensei, pô, que mudança que aconteceu recentemente no Google Analytics que eu não previ aqui no livro, né? Então é bem complicado. Quando se trata de ferramenta, a gente tem que tomar mais cuidado, né? De tentar escrever algo mais atemporal possível, né? Atemporal, sim. Totalmente. Escrever algo ferramental é foda. Vai estar datado daqui a pouco de mudar, o livro fica desatualizado. É bom também que tu tem livro pra vender todo ano, né? Vai atualizando versão. Exatamente. Inclusive, esse livro de Web Analytics aí do Eric tem um prefácio lado bom e um lado né? ruim, né? Quando se trata de ferramenta, né? Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, acho que é esse que o Luciano falou, né? Tu tem oportunidades de escrever, de lançar coisas novas todos os anos, mas tem essa dificuldade de tu tá sempre, de uma certa forma, desatualizado, né? Realmente. É o FOMO, né? Também. Toda hora tu fica desesperado ali, né? E esse teu livro de Web Analytics tem um prefácio bom, né, Eric? Prefácio maneiro. Tem um prefácio muito bom, um cara que... É um cara aí que, cara, é referência na área aí, eu tive a honra aí, né? Agradeço publicamente aqui, né, Gustavo, essa ajuda que tu me deu aí de escrever o prefácio desse livro, me sinto muito honrado e eu queria que alguém que fosse uma referência no mercado, que entendesse muito da ferramenta, né, pudesse ali, de uma certa forma, fazer uma crítica antecipada ali para o leitor que vai olhar, né, o livro numa livraria ou no aeroporto ou mesmo na Amazon, né, poder ver ali que tem um prefacista ali de nome aí no mercado. Então te agradeço aí mais uma vez publicamente agora. Eu que te agradeço pela honra. Inclusive o livro tá muito bom mesmo. Já dei uma metade dele ali já, tá bem bacana mesmo, de verdade, a maneira como você escreveu. A gente vai falar aqui de análise de dados para SEO. Então, unindo os mundos aí, que talvez eu e o Luciano sabemos um pouco de dados, unindo o mundo que o Eric manja muito, que é SEO, e análise de dados para SEO. Então, para a gente começar, para mim, é muito importante a gente falar quais são as etapas de um projeto de SEO bem sucedido. E aí, o que os profissionais, quando as pessoas vão pensar aqui nesse processo de SEO, quais são os profissionais que estão envolvidos no processo de SEO e quais são essas etapas de um projeto aqui? Então, beleza. Tô pegando aqui agora, sei lá, vamos supor que eu tenho um site que eu montei do zero de sneaker, chamado Sneakerpedia. E aí eu quisesse criar um projeto de SEO para esse site. Quais são as etapas desse projeto e quais são as pessoas, os profissionais que estão envolvidos nisso? Então vamos lá, vamos separar a pergunta em duas partes, né? Primeiro é as etapas. As etapas eu sou um grande defensor da cultura de SEO, né? Então o que é cultura de SEO? Por exemplo, tu, Gustavo, o Luciano, talvez vocês não sejam especialistas em SEO, mas vocês sabem o que é, vocês sabem o que vocês têm que cuidar na hora de vocês escreverem um artigo, na hora de vocês lançarem um vídeo para o YouTube, até porque existe o SEO para o YouTube também, né? Quando você chega quando a sua empresa, o Métricas Boss, por exemplo, quando vocês chegam nesse estado, vocês já, embora vocês não sejam especialistas em SEO, vocês já têm aquilo que eu chamo de cultura do SEO, né? Então hoje o maior desafio quando se trata de SEO é você implantar a cultura de SEO numa empresa. Então quando se trata de um projeto de cultura de SEO, o que eu entendo? Eu entendo que tem uma primeira fase onde nós fazemos um setup do projeto, ou seja, nós analisamos o site, nós analisamos os problemas técnicos, os problemas de conteúdo, os problemas de linkagem, de engenharia de links e outras coisas, de velocidade, performance, etc., né, e elaboramos um relatório. Então, nessa primeira fase, nós fazemos esse diagnóstico, fazemos um estudo de palavra-chave, né, e nós temos, então, uma fase que é um diagnóstico geral. Estou explicando aqui de uma forma resumida para não ficar muito longo.
Depois dessa implantação, eu começo a fazer um treinamento das equipes que vão, logicamente, daí já começando a responder sua segunda pergunta, eu trabalho muito com e-commerce. Então, eu acabo me envolvendo muito com a galera de conteúdo, eu acabo me envolvendo muito com a galera que faz a parte de programação, a parte técnica do site, a parte de UX. Ou seja, tem que começar a distribuir essa cultura de SEO dentro da organização para essas pessoas, de modo que depois que a parte da cultura, a parte de ajustes ela acabar, essas pessoas elas consigam colaborar por um projeto de SEO, não considerando sempre um consultor de SEO, né? Mas aí tu me fala assim, tá, Eric, mas então a sua vida como consultor dentro dessas empresas, ela é curta? Pelo contrário, ela acaba sendo muito longa. Por quê? O SEO, como o Google Analytics, ele acaba mudando muita coisa, né? Ó, vou dizer que SEO muda mais, hein? Sempre tem uma novidade, né? SEO Sempre tem uma muda mais. novidade. Exatamente, sempre tem uma novidade. Então, meu desafio o que é? Numa primeira fase, numa primeira etapa, fazer um diagnóstico geral, né? E na segunda etapa, enquanto eu faço um treinamento para essas pessoas que vão escrever conteúdo, para as pessoas que vão cuidar da parte de UX, para as pessoas que vão cuidar da parte de desenvolvimento, eu vou executando algumas coisas desse diagnóstico. Até chegar numa terceira fase, que daí é o que eu falo que é uma organização plena em SEO. Ou seja, ela já tem alguns ajustes feitos nesse site, eles já entendem a importância de gerar um bom conteúdo. O cara lá da programação, ele já entende que toda vez que ele for fazer uma categoria nova naquele site, que ele for fazer algum desenvolvimento novo, ele tem que considerar premissas de SEO. Então, a fase 1, diagnóstico, 2, cultura, 3, manutenção dessa cultura, né? Aqui de um modo top view, né? Como se eu estivesse olhando de cima de uma montanha como um projeto desse. Daí, dentro de cada fase dessa, nós temos várias especificidades, né? Eu digo que a terceira fase, quando essa empresa já adota essa cultura na sua organização, né, independente da rotatividade da equipe, sempre quando entra alguém novo no onboard, tem um manual de SEO, tem que entender esse manual de SEO, etc., né? Nessa terceira fase também nós temos uma manutenção plena das métricas, dos indicadores de SEO, que acabam consistindo também nesses manuais. Boa. Então, as equipes aqui de um projeto, você falou, você tem alguém que produz o conteúdo, você tem a galera de programação, que pode ser front-end ou back-end, você tem um profissional de front-end e back-end, né? E back-end, você tem um profissional de SEO, você tem um profissional de UX. Então, pelo menos, às vezes minimamente, tem 4 em algumas empresas tem a galera de BI também, né? Em algumas empresas tem a galera de BI também, beleza. Né? Que eles vão querer arrecadar esses números de SEO para fazer aquilo que eu falo bastante, né, no curso, que é a parte de esforço e resultado, né? Então, é uma área multidisciplinar, né? Uma área multidisciplinar, como tu falou. Eu gosto de dizer que o analista de SEO, quando ele acaba se envolvendo em projetos muito grandes, eu trabalho muito com multinacionais, você às vezes trabalha com 20, 30 pessoas diretamente e 50 indiretamente, né? Então, ali tu encontra redator, gente de UX, gente de BI, gente de tagging, né? Tu vai encontrar vários perfis, né? Gente de negócios, comercial, até às vezes o patrocinador do projeto é alguém do board da diretoria, tu vai acabar conversando com ele também sobre números, o quanto aquele projeto, o quanto aquele esforço, empreendimento de SEO que tu está fazendo, ele está impactando na receita da empresa, né? Então, por isso que eu falo, né? Os números eles acabam guiando muitas intervenções dentro do projeto de SEO, né? Eu não faço aquilo que está no by the book de SEO, eu faço aquilo que está no by the book, mas dá um resultado bom para a empresa. Isso é sumariamente importante e acaba incentivando com que o patrocinador do projeto ele sempre tenha essa vontade de continuar o projeto, que é importante também. Legal. Eu acho que fica claro aqui um ponto para a galera que está ouvindo a gente, talvez está começando e vai começar a estruturar um projeto de SEO. A gente vai falar agora já da análise de dados envolvendo isso. É que o Eric falou, né? Um profissional de BI, um profissional de conteúdo, um UXer, um back-end, front-end e um profissional de SEO.
Talvez É isso você que porque a está gente não ouvindo tá a colocando gente... aí no cara de infraestrutura, 6 aqui então, vamos lá. né? O cara de Porque, assim, infraestrutura, bem dependendo do lembrado. tamanho da empresa, a área de tecnologia tem um papel, tipo, fundamental É. para parte de performance no Com cenário geral, né? certeza, com Então, certeza. O cara de acaba que em infraestrutura, algumas empresas, o cara de infra, o cara vai estar montando e pensando exato. em outras coisas também orientado a Mas eu SEO. achei que tu não soubesse nada de SEO. Eu li no livro do Eric, aí tava lá Ô, esse Luciano, assunto. deixa eu te falar uma coisa. O cara de infraestrutura, eu esqueci de citar aqui, mas talvez seja um dos caras mais importantes, né? Tanto que em projetos de SEO, uma das coisas que eu mais observo são questões de infraestrutura do site. Eu já tive muitas experiências no passado onde eu tinha um site extremamente otimizado por palavras, ele aparecia por palavras-chave muito importantes para aquele negócio na primeira página, e às vezes por algum problema de infraestrutura o site caía, esse site ficava fora do ar, e quando isso daí acontecia nós perdíamos posicionamento, né? Então talvez seja um dos fatores mais críticos aí relacionados ao SEO e essa multidisciplinariedade, né? A quantidade de profissionais que tu acaba conversando. Ô, Eric, em cima disso que a gente falou aqui, a gente falou de muitas pessoas, as etapas acho que são comuns a todo mundo, mas deve ter uma galera que tá começando, talvez agora. Então, a gente tem muita galera de e-commerce, muita galera de mídia aqui, e talvez a pessoa que faz a parte de mídia paga tá olhando aqui agora e falando assim, putz, eu quero fazer o SEO aqui agora. Pensando em todas as etapas que você falou, e pensando nessa reunião de profissionais, talvez quem tá ouvindo a gente seja o profissional. O que você recomendaria que a pessoa começasse? Beleza, dentro de tudo que a gente falou aqui, conteúdo, a gente falou de front-end, a gente falou de UX, a gente falou de infra, a gente falou de BI, falou de SEO. O que dentro dessas 6 caixinhas aqui, que seriam os profissionais, fosse o mais primordial para iniciar, que já fosse começar a trazer um resultado para essa pessoa que está ouvindo aqui? O conteúdo. Conteúdo. Legal. Tanto que pessoas. A gente tem uma característica no mercado hoje que a maior parte dos profissionais de SEO, os iniciantes, eles estão vindo das áreas de comunicação. Tá? Lá no início, quando eu comecei em 2007, quando eu conheci os conceitos de SEO em 2005, né, nós tínhamos muitos profissionais oriundos das faculdades de sistemas de informação, ciência da computação, etc. Eu, por exemplo, sou de ciência da computação. Tá? Então, a maior parte dos profissionais, inclusive veteranos do SEO nos dias de hoje, tá? Se você for olhar no currículo deles, você vai ver que eles vêm de graduações de tecnologias da informação. Com o passar do tempo, teve uma mudança muito grande, né? Então, os profissionais de comunicação, eles começaram a entrar nessa área. Hoje, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho e acabo convivendo na comunidade de SEO, você vai perceber que, principalmente os mais jovens, eles são oriundos da comunicação. E eles acabam tendo uma facilidade maior para a parte de conteúdo, né? Então é por isso que eu recomendo isso, não que o conteúdo ele seja mais importante, tá? Ele tem uma importância muito grande dentro dos pilares do SEO, mas não é o mais importante. E eu vejo que acaba sendo mais fácil, mais simples. Na minha época, a parte de tecnologia foi mais simples e a de conteúdo mais complicada. Por quê? Porque eu não trabalhava com conteúdo, entendeu? Então eu tive que me adaptar a isso. Tá? Mas eu acho que o conteúdo é a grande porta de entrada para novos profissionais de SEO e para pessoas que querem aprender sobre também. É o maior capítulo do meu livro. É o maior capítulo do meu livro sobre SEO. Acho que 2 pontos sobre o que você falou, só para agregar aqui. Acho que número 1 é sobre esse profissional de marketing, né, de comunicação e tal, que vai se proliferando em diversas áreas, né? E acredito que o conceito de MarTech, né, que é essa junção de marketing com tecnologia, ela tem cada vez mais se mostrando ser algo que não é opcional. É algo importante que você precisa entender. O Luciano fala isso constantemente e eu falo isso dele constantemente. Quando a gente trabalhou junto em diversas empresas e eu passei, eu nunca codei, Eric, eu não sou o cara de programação e tal, mas eu me importo em entender o porquê. Então, até hoje, quando o Luciano fala que tá falando alguma coisa, ele, porra, aí vai ser muito tecniquez, tu vai pirar. Eu falei, foda-se, me explica. Porque se você conseguir me explicar e eu entender, demonstra que você aprendeu
e evoluiu na tua didática, e eu aprendi mais alguma coisa para trocar com as pessoas. E quando eu explicar alguma coisa também de marketing, papapá, e você entender, eu evoluí na minha didática e você evoluiu em habilidades suas do dia a dia. Então, primeira coisa é isso, é entender que não é opcional o Martech, ele é obrigatório. Principalmente porque o Luciano fala isso sempre, né? É inadmissível que você não entenda e compreenda que você trabalha com sites. Se você trabalha com sites, você trabalha com tecnologia, ponto. É só com a esquerda você tá nessa tecnologia. Mas você trabalha com tecnologia. Tecnologia aplicada em diversas situações, mas trabalha com tecnologia. E o segundo ponto, que acho que em cima do que você falou de conteúdo, e aí já entrando em análise de dados e trazendo um pouquinho só a experiência da gente MB, né? A MB, ela surgiu como um blog. E aí, quando surgiu até naquele momento, eu falei pro Luciano, Luciano, vamos botar um blog aí, meu irmão, minha cabeça, eu não tinha conhecimento nenhum. Luciano tinha mais conhecimento de tecnologia, mas também pra parte de blog e tal, todo mundo falava o quê? Do WordPress. Subimos o WordPress, subimos um servidor, eu comecei a escrever, tínhamos lá o site, eu comecei a escrever inicialmente e tal. A gente ficou no WordPress por uns 2 anos. 3. Acho que foram uns 2 anos. Uns 2 anos. Até a gente começar a entender os pontos que a gente tava ganhando e os pontos que a gente tava perdendo em utilizar o WordPress. Eu não tô esculachando a ferramenta que não tá. O WordPress Eu pra mim falo. é super bom. Se ninguém falar, eu falo. Não, mas é super bom pra várias coisas. Sim. É muito melhor que aquele que não deve ser nomeado, que começa com W e termina com Polêmica, X. Pelo amor de Deus. polêmica. Mas, mas a gente começou a entender os benefícios que a gente tinha ao utilizar isso, e esses benefícios eram muito mais pra mim, que escrevia. Porque pra mim era muito mais fácil conseguir produzir os conteúdos. Só que os malefícios técnicos estavam prejudicando a gente no quesito de SEO. E aí começou a entrar a nossa camada crítica de analisar dados sobre isso. Que é, o que você falou, infra. O Luciano é um cara de infra, um cara de tecnologia. Então, o Luciano começou a olhar e falou assim, nosso site carrega em tanto tempo. Não carrega bem. A gente tem problemas do site, de vez em quando, cair por um problema que o WordPress gerou. E a gente tem que gastar um tempo fazendo isso. Então, vamos migrar para outra parte. Eu queria justamente trazer esse ponto, porque quando a gente evoluiu, envolveu a análise de dados em SEO para essas tomadas de decisões, a gente conseguiu crescer no posicionamento orgânico, e hoje o blog na Métricas é mais de 86% orgânico. A gente está muito não é indexado alguns WordPress. pontos na frente do Google. Não é o WordPress. Não é o WordPress. E não é o Graças WordPress. a Deus. Por isso que eu durmo toda noite. Nosso site carrega em quantos segundos? Há uns 2 pontos alguma coisa. É bem rápido, assim. Mas é porque a gente, naquela época, a gente optou por ir para uma versão estática já desde o início em que as pessoas conversavam sobre isso, né? Então, o Static Site Generation a gente já tinha já lá atrás com o Gatsby. Eu falei tecnicamente fudido, mas era um framework JavaScript que a gente utilizava, que ele buildava arquivos Markdowns em HTML, e aí eu ensinei a galera a escrever em Markdown, e ele escreveu em Markdown, e a gente teve um salto que foi, né, uma constante, né? O nosso site nunca mais caiu, porque a página tá lá estática, então foda-se, né? E aí, lógico, né? A gente tinha lá alguns pontos, porque naquela época o bot do Google, ele desabilitava o JavaScript da página para poder indexar ela, e pô, isso foi um puta problema, que inclusive o próprio AngularJS, que é um outro framework, resolveu, e aí os outros frameworks adotaram, e aí foi aí o momento que a gente começou a utilizar o Static Site Generation, e aí contra isso não tem muito argumento, né? Tipo, o site tá ali 100% do tempo, é 100% de uptime. A minha visão sobre isso, estou fazendo um parênteses aí do WordPress, isso tem no livro que eu escrevi ano passado, né, sobre SEO, que eu conto a história de um cliente que o site dele ficou 2 semanas fora do ar, né, por conta de uma invasão. Essa invasão aconteceu por causa de um plugin que ele estava usando no WordPress, né? Olha aí. Então, o trampo que você tem de ter que ficar rodando toda vez que sair uma versão nova do WordPress, eu tenho que entrar dentro do exploit lá, porque tem um grupo de pessoas que é especializado em mostrar quais são as vulnerabilidades daquela versão, e aí cada plugin tem que se adaptar. Pô, loucura. Aí... Quando eu vou analisar um site WordPress, a primeira coisa que eu faço, eu utilizo um software Linux que chama WP Scan, né, WordPress Scan. Ele é um software de segurança, para quem usa Kali Linux aí, eu uso bastante, né? Eu executo testes de segurança e sempre tem alguma atualização, sempre tem alguma brecha. Então é realmente isso. O esforço versus o resultado e o risco que tu tem no gerenciamento de risco te mostra exatamente isso que o Luciano falou. O fato de não usar o WordPress hoje torna possível ele dormir de noite. Exato. Eu queria justamente pegar esse gancho do que a gente já foi trocando aqui,
para perguntar para você, Eric, para você poder complementar para a gente, que é o que envolve essa análise de dados em SEO? E como que esses dados coletados e a análise desses dados podem orientar a gente a tomar decisões estratégicas de negócio? A gente falou aqui de uma decisão de sair do WordPress, mas tem outras decisões estratégicas. Eu queria justamente que você contextualizasse para a gente o que envolve essa análise de dados SEO e como a análise desses dados coletados pode ajudar ali nas decisões estratégicas do dia a dia. Primeira coisa, assim, eu acho que a gente tem que entender aquilo que é importante para o cliente. Eu sou um grande defensor disso, porque eu, às vezes, vejo muitos relatórios de SEO com diversos dados, com diversas informações, tal, e o cliente não entende nada, né? E eu falo, tanto no meu livro que eu lancei em 2023 de SEO, quanto esse que eu estou lançando sobre Web Analytics, que eu nunca sentei com um gestor de e-commerce que não me perguntou como que está a receita oriunda da busca orgânica. É isso que interessa para o cara. É isso que interessa para o cara, ponto. Posicionamento, clique, CTR, impressão, links tóxicos, todas essas coisas, para o cara é o isca sachê. Ele não quer saber disso, né? Mas esse é o lado do cliente, né? E onde você vai. É por isso que eu gosto muito de usar, e eu falo muito isso daí no curso, essa visão. Eu sou professor universitário, né? Eu gosto muito de coisas didáticas. Então, eu desenvolvi esse conceito da pirâmide de indicadores, até para que os alunos, as pessoas, elas consigam entender, né, uma divisão entre indicadores, métricas e esforço, né? Hoje, o que eu gosto muito de recomendar para quem está começando na área, para quem está começando a elaborar os seus primeiros relatórios, os seus primeiros dashboards de SEO? Primeira coisa, seja simples, né? Eu trabalho no curso com um dashboard que ele é muito simples e ele expressa exatamente isso, a pirâmide de indicadores. Então, primeiro entender o que é importante para o cliente. Pô, é um e-commerce, é a receita, esse indicador ele tem que estar lá, né? O que eu tenho que fazer para levar a receita? Aumentar o número de usuários e sessões. Então, talvez colocar lá o número de sessões, né? O que eu preciso fazer para aumentar o número de sessões? Colocar o posicionamento por palavra-chave, né? Então, eu preciso pesquisar sobre uma palavra-chave, encontrar o resultado dessa empresa e clicar nela. Pô, clique. Pô, então tem um CTR também. E nisso, com essa lógica, com essa reengenharia, eu vou montando os indicadores e explico para o cliente através do storytelling, da mesma forma que eu estava explicando para vocês aqui agora. A receita, para receita precisa de sessões, para sessão precisa de posicionamento. Para que o posicionamento seja eficaz, eu preciso que a pessoa clique, tem que ter um CTR bacana, né? Para posicionar, eu preciso diminuir a quantidade de erros. Daí a quantidade de erros eu monto o indicador. Geralmente eu pego um indicador de uma dessas ferramentas como o SEMrush, eu não faço nem nada muito hollywoodiano, né? Tem que ser algo que o cliente entenda. Eu gosto muito de usar um indicador para erros no site, que é a saúde do site. O SEMrush ele te entrega pronto, né? Daí eu monto lá o dashboard, tu consegue com o Looker Studio pegar o conector lá do SEMrush, paga lá, acho que é $50 por mês, né? Talvez eu esteja errando esse valor, tá, gente? Mas tu consegue pegar esse conector, tu consegue pegar várias métricas, vários indicadores ali do SEMrush. Então no dashboard eu gosto de colocar esses daí. E essa é a base dos indicadores que eu trabalho no dia a dia para relatórios para clientes. E eu explico sempre esse storytelling. Aí eu acabo trabalhando outros indicadores no dia a dia. Só que eles expressam essa sensação de esforço e resultado, tá? Eu gosto muito de utilizar em alguns relatórios mensais mais elaborados gráficos de dispersão. Gráficos de dispersão, eles são muito utilizados em ciência de dados. Eu gosto muito de programar em R, né? Então, como o Luciano, eu sou programador também, né? Sou programador principalmente das antigas, né? E eu sempre gostei de analisar dados assim. Uma das coisas que eu faço com gráficos de dispersão, isso dá para fazer no Looker Studio também, tá, gente? Tô falando aqui em R, mas dá para fazer no Looker Studio tranquilamente. De pegar o quê? Pega lá o resultado. O que é o resultado principal? O que é o principal KPI para o cliente? É a receita orgânica. Eu vou pegar a receita orgânica lá no Google Analytics, pego lá um ano de receita, né, 12 meses, né, e vou pegar 12 meses de horas trabalhadas em SEO. Você está entendendo? E faço um gráfico de dispersão. Ele vai mostrar
a relação entre essas variáveis, tá? Mas daí já é uma coisa mais que se aproxima um pouco mais da ciência de dados, de um estudo mais estatístico, de outras coisas, né? Para onde você pode evoluir. Mas eu acho que fazendo o básico, pensando nessa pirâmide de indicadores, desses indicadores que eu comentei, de esforço e resultado, onde você vai ter o tempo trabalhado em SEO, a quantidade de problemas corrigidos, CTR, posicionamento, sessões, receita, tu já vai cobrir muita coisa. Já vai conseguir responder muitas coisas para os clientes. Tá? Eu consigo responder muitas coisas para os clientes. Às vezes o cliente ele vem, cruza os braços, fala assim, pô, por que não está dando resultado? Fala aqui, ó, quantas horas tu gastou esse mês no projeto de SEO? Né? E as horas não é só do consultor de SEO, é da empresa dele. Né? Eu vou lá e pergunto, né? Porque muita coisa é ele que tem que executar. Então ele vai lá, eu pergunto para o pessoal de conteúdo lá, né? Vamos lembrar da multidisciplinaridade, vamos lembrar de sair de trás das máquinas, conversar com as pessoas. Oh, quanto tempo tu gastou esse mês trabalhando? Eu gosto muito de fazer essa relação de resultado e esforço. Ô, Luciano, vou te fazer uma pergunta. Tu conhece algum lugar que você tem um esforço pequeno, ou seja, tu pode estar no ar-condicionado, na cadeira da sua casa, com a sua internet, tomando um café, que daqui a pouco a gente fala dele, e que vai trazer um resultado, ou seja, esforço baixo, mas que traz resultado muito bom pra sua vida? Conhece? Pô, conheço, cara. Métricasboss.com.br, o blog, para você poder conseguir consumir, inclusive gratuitamente, mas tem também, se você quiser aprender, inclusive com um cara que tá aqui no podcast, Mentira. Seria legal? tu pode aprender. Métricas Boss Prime tem curso? mais de 22 treinamentos, inclusive lá tem um curso. Análise de dados para SEO, mentira. Exatamente. Ah, não acredito. Vai aprender a fazer pirâmide. Essas paradas que o Eric vai tá falando, vender. eu vejo lá. E aí não é pirâmide de Bitcoin que tu vai aprender a fazer, não, tá? Pirâmide Vai fazer a SEO, pirâmide, o pentagrama, o losango. Vai sair de lá fazendo origami de SEO. Vai fazer Exatamente. Se eu clicar no link da descrição ou nessa imagem que tá aparecendo aqui na tela e eu for pro site, eu aprendo, além do curso que o Eric falou aqui agora de análise de dados para SEO, eu aprendo GA4, GTM, GTM avançado, toda. de conversão, GTM server-side, oratória, Looker Studio, visualização de dados para SEO, OKRs, aprendo tudo isso? Aprendi tudo isso. Não acredito. É legal, hein? Acredito. E sabe como é que tu pode deixar esse momento mais maneiro ainda? Pô, estudando, você viu que o esforço é baixo, que tá na tua casa, ar-condicionado, pá. Tu vai estudar tudo isso, mais na prática ainda do que o Eric tá trazendo, que eu tô trazendo pra gente. Só que ainda me disseram que tem uma maneira de você fazer isso com a produtividade maior. Pô, eu sei exatamente qual é a droga que você precisa. Qual? É o Coffee Mais, muito forte. Coffee Mais. Você precisa de cafeína no seu dia a dia para se manter ativo, e a Coffee Mais tem várias opções, inclusive. Isso aqui é, inclusive, em cápsula, mas a gente tem Drip Coffee. A gente tem, Drip Coffee apareceu magicamente, inclusive no mesmo sabor aqui, tá? Então aproveite aí o link na descrição para você poder garantir 15% de desconto no momento que você for tomar o seu cafezinho. Qual você gosta, Luciano? Eu gosto do Arara. O Arara é muito bom. Daí aproveite, eu falei errado no último merchan, aí eu tomei esporro. Mas é isso, ó, link do Coffee Mais aqui dentro da descrição para você garantir com desconto, e também link do Prime vai aparecer aqui na descrição, mas também magicamente aparece de vez em quando na tela para você correr aqui. Exatamente. Boa? Com o curso do Eric lá já disponível para você. A gente falou tudo isso aqui, Eric, eu queria agora levantar a bola pro Luciano. Na verdade eu ia só trazer um ponto de... Você me traz eu vou levantar a dúvida, você faz o que achar melhor aí. Mas é porque assim, você falou muito sobre o alinhamento, e a gente fala muito sobre esse alinhamento de expectativa com o cliente, e um dos indicadores que você trouxe, que o cliente normalmente quer, é a receita por tráfego orgânico. E a gente sabe que entre o usuário acessar o site do cliente na página de destino que o orgânico está levando, até ele converter, tem muita coisa que o diabo não sabe, né? Nesse meio do caminho. Exatamente. E como que você trabalha esse alinhamento de expectativa para poder definir o sucesso do trabalho de SEO? Porque se a gente vincular a receita, fica injusto, porque você acaba adicionando uma série de outras variáveis no meio do caminho. Por exemplo, o site do cara ser uma merda, o checkout está indisponível, e tudo isso vai estar afetando a sua visão sobre os esforços de SEO. Então, eu queria entender como que você trabalha isso. Por exemplo, a gente
traz um indicador macro, que é a receita, mas a gente analisa também a conversão mais próxima da página de destino que a gente está levando o usuário. Como que você trabalha e como que você mantém isso alinhado com o cliente na ponta? Exatamente, a gente olha as páginas mais próximas, a gente olha também as páginas com mais acesso versus conversões, né? Outros dados que daí a gente começa a funilar, né? Então a gente começa com esse resumo mais executivo, com essa coisa que o cara ele consegue enxergar essa pirâmide de indicadores, né? Esses detalhes mais macro, e depois a gente começa a fazer um detalhamento de tudo isso. Um dos detalhamentos que eu gosto de fazer muito, né, é o caminho da conversão, né? Pegar ali no Google Analytics, entender o caminho da conversão, o que foi utilizado nesse caminho da conversão. No Google Analytics Universal, eu gostava muito de utilizar aqueles artifícios de receita assistida, né? Para ver por onde o cara passou, etc. E os caminhos de conversão também que tinham ali no Universal, né? Mas os caminhos de conversão, analisar também essas questões do site, de navegabilidade, de usabilidade, outras coisas. E alguns indicadores, né, Lúcia, como esse que eu te falei, da quantidade de erros do site, na verdade é da saúde do site, desculpa. Esse indicador ele é um indicador macro, né? Então eu falei aqui agora há pouco do SEMrush, né, que eu utilizo para pegar esse indicador. Só que a saúde do site, esse indicador ele é um indicador que ele é formado por 3 métricas: erros, problemas e avisos. Tá? Erros, problemas e avisos. Talvez eu esteja dizendo um nome aqui com uma variação da ferramenta, mas é como eu chamo, né? Erros, problemas e avisos. E aí dentro da própria ferramenta, ele vai te dar métricas relacionadas a cada tipo de erro. Tu percebes que cada vez mais eu vou fazendo um deep dive, um mergulho, e eu vou encontrando mais números, né? Até essas ferramentas, eu falo aqui do SEMrush, mas o Moz, ele tem funcionalidades parecidas, o Ahrefs também, o Screaming Frog também, né? Essas ferramentas, elas te dão indicadores de quantidades de erros, elas tipificam esses erros, né? Só que, sinceramente, eu, Eric, daquilo que eu vejo como produto de SEO, né, do produto, do serviço que eu vendo, eu não mostro para o cliente isso de uma forma no relatório executivo. Esses indicadores eles vão para a galera mais técnica. Então, eu e os desenvolvedores, nós temos ali planilhas com esses erros, comparativos, homologações. Até no curso eu mostro, né, qual que é a lógica dessas homologações, desses erros mais técnicos e de como eu trabalho com esses números também, né? E aí é muito legal porque você faz uma medição desse número de erros, das tipificações deles, desses problemas que tornam isso que tu falou, né, o site ruim, e tu consegue fazer esse comparativo depois. Conforme tu vai tendo um ok ali no checklist de problemas, né, tu vai vendo o gráfico de sessões, usuários, de quantidade de palavras-chave posicionadas, esse gráfico ele vai aumentando, e a receita, que é o que interessa para o cliente também. Então existe sim essa análise mais específica. Eu só entrego os indicadores corretos para as pessoas que eu entendo que se interessam por esses indicadores. E até sobre o que você comentou da conversão assistida, né? No GA Universo isso era bem comum, mas no GA4 tem algo similar, né? Que dentro do relatório de publicidade, aqui na esquerda, né? A gente tem ali dentro um relatório de caminhos de conversão. E esse caminho de conversão você consegue analisar, né? Quais são as origens ou quais são os canais ou quais as mídias, né? Que participam da conversão mesmo sem ser quem finaliza. Então eu posso ter, por exemplo, muita conversão que inicia no orgânico e finaliza num pago, e que o orgânico não ganhou nenhum tipo de atribuição nisso. Mas o orgânico, ele demonstra a importância dele em demasia ali no início dessa jornada ou no meio dessa jornada. Esse é um dos relatórios que você consegue analisar. Além disso, eu costumo dizer que no GA4 dá para você fazer uma forma de entender o engajamento, né, e qualidade da sessão que vem, por exemplo, do orgânico frente ao que vem de outros tipos de origens, para você trazer um comparativo. Então você tem métricas de engajamento ali, né, taxa de engajamento, sessão engajada, tempo médio de engajamento, que você consegue segmentar ou até comparar de fato as origens, né? Google Organic versus essas outras, e com certeza, em sua maioria das vezes, o orgânico ele tem umas taxas de engajamento muito superiores a outras mídias. Isso demonstra de novo qualidade aqui, né? E aí, voltando ao nosso
no nosso papo de análise de dados para SEO, que a gente está trazendo aqui bastante coisa, tem uma parada que você fala no seu livro, que você fala no nosso curso dentro do Prime, que são sobre as métricas de esforço e métricas de resultado. Eu queria que você contextualizasse um pouco o que que são essas métricas de esforço e métricas de resultado, qual a diferença entre elas e, trazendo um pouco para a prática aqui também, o que de fato seria uma métrica de esforço e o que de fato seria uma métrica de resultado? Quais são elas, né? Sim. Só queria voltar um pouquinho, se tu me permite. Por favor. Tu fez esse comentário do caminho de conversão, né? E a gente falou um pouco aqui sobre o saudoso Google Analytics Universal, né? Eu não sei se é tão saudoso assim, mas principalmente dessa parte de conversão assistida, né? Eu já salvei um projeto de cancelamento por causa das conversões assistidas, né? A busca orgânica, ela exerce uma assistência muito forte nas conversões, né? Hoje a gente tem um caminho que ele acaba não sendo linear para o usuário. Às vezes ele pode entrar através do Google Ads, depois aparece uma publicidade em Meta Ads, depois ele entra pelo Google orgânico e no final ele converte, o last click dele é no Google Ads de novo, né? Tá, o Google orgânico estava ali, né? Hoje eu acho que com essas configurações, né, e com a parte de análise de dados, né, de machine learning, né, a atribuição baseada em dados, ela torna mais justa, né, toda essa contabilidade de conversão para busca orgânica. Mas antigamente, né, com o Google Analytics no Universo, quando a gente tinha por padrão ali o last click, né, a gente não tinha essa visão tão ampla. Então, às vezes lá eu já tive projetos que a maior parte das conversões, receitas, elas eram atribuídas a links patrocinados, tu ia olhar na assistência lá, tu via que a busca orgânica ela era responsável por boa parte dessa assistência. Então, só para fazer esse parênteses aí da importância da busca orgânica como assistência também, como assistência. E eu acho que uma das coisas boas do Google Analytics, né, é essa, que hoje a gente tem uma medida mais justa da receita da conversão aí com base em cada canal. Sobre a sua pergunta, né, de esforço-resultado, né, eu vejo que a diferença maior entre esses indicadores, um deles é o trabalho que você tem, né, se a gente pudesse imaginar, assim, resumir o indicador de esforço em uma frase, seria o trabalho que você tem para você otimizar aquele site. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu fiz vamos lembrar lá do início da conversa, né, quando eu falei da primeira fase de um projeto de SEO. Uma das coisas que eu faço é um diagnóstico, né? Dentro desse diagnóstico, eu já vou gastar horas de trabalho de SEO, certo? Eu já vou gastar horas de trabalho de SEO ali. Então, essas horas, eles fazem parte de esforço. Eu vou rastrear problemas que precisam ser corrigidos. A quantidade desses problemas, eles já vão se converter em um esforço. Então, é isso que eu me refiro a esforço, para ficar bem fácil para quem está assistindo. E eu vou quantificar isso daí depois. Lembra que eu falei agora há pouco sobre gráficos de dispersão, para que as pessoas possam fazer um comparativo de esforço e receita? E quando eu falei que, pô, tem um esforço maior, a receita maior, nem sempre é assim. Por quê? Porque às vezes o cara pode ter um esforço hercúleo, né, homérico, mas a receita, daí a receita, que é o resultado principal lá para o e-commerce, ou o número de sessões, não, eu não atingi as metas esperadas. Por quê? Porque eu fiz o esforço para o lado errado, né? Essa é uma coisa importante relacionada ao SEO também, porque nem sempre todo o esforço ele acaba sendo válido, porque daí a gente acaba entrando em teorias do que dá certo ou não, né? O que dá, o que dá mais certo, é mexer no H1 no type, essas discussões aí que a gente vê nas redes sociais, né? Então, só para exemplificar a parte de esforço. E de resultado é isso, o que vai impactar esse esforço. Porque às vezes eu faço um esforço muito grande, mas por coisas que não são tão importantes assim. E eu vou ter um resultado baixo. E às vezes eu vou lá e mexo em coisas que realmente vão valer a pena. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que vai exemplificar isso que eu estava falando, né?
de que às vezes tu faz um esforço muito grande, não dá resultado, às vezes tu faz um esforço mínimo, né, e dá um resultado muito grande. Nós falamos aqui no início sobre questão de infraestrutura, né, que o Luciano ele comentou aí sobre questões do WordPress, eu falei sobre servidores, etc. Eu já vi sites que eles tinham vários problemas relacionados a SEO, vários, assim, o relatório estava lotado, né, de problema. Só que o principal problema era que o site ele caía toda hora. E o esforço para resolver aquele problema era uma linha no servidor, era uma configuração que estava errada ali no servidor. Eu lembro até hoje, era um servidor PHP, o cara tinha que pegar o htaccess e fazer uma configuração simples ali, era uma linha. Tá? E aí, esse esforço de uma linha eram minutos. Né? Quem já mexeu no htaccess aí, de um servidor PHP tá assistindo, sabe o que eu tô falando. Eram minutos. Era o cara abrir num TXT ou num software de codificação, mudar a linha, descomentar ela, fazer alguma coisa ali, e era isso. Né? E esse esforço, que era mínimo, ele deu um resultado muito grande, porque o site parou de cair. A cada quantidade de acessos ele parou de cair. Se ele parou de cair, toda vez que o Google Boot ele entrava lá para tentar indexar o site não caía, pô, agora eu posso voltar nesse site mais vezes. Né? Então, de novo, um esforço mínimo que deu um resultado muito grande. Então, é isso que eu sou crítico e essa é a mensagem que eu gosto de passar nesse curso. Que nem sempre todo esforço vai valer a pena dependendo do estado do projeto que tu estás. Pô, eu concordo. E acho que isso não serve só para SEO, não, tá? Serve para muita coisa. Às vezes a pessoa fala, nossa, trabalhei muito. Que 5 dias fazendo essa parada, que não traz resultado nenhum pra empresa. Né? Então você deveria ter repensado essa porra. Por que você ficou 5 dias fazendo uma parada que não traz o menor resultado? Quem foi que priorizou isso? Baseado no que você priorizou isso, né? Então acho que isso serve pra tudo, né? Concordo contigo. E tem um outro ponto que você trouxe aqui durante esse podcast que você também traz lá no curso, que é o teu conceito de pirâmide de métricas para SEO. E eu queria que você contextualizasse um pouquinho o que é essa pirâmide de métricas aqui que você criou para SEO, para que a gente pudesse debater um pouquinho sobre isso aqui, já entrando até um pouco mais no tático aí do que a galera tá conseguindo fazer da análise de dados para SEO. Tá, a pirâmide de indicadores é um modelo didático que eu gosto de utilizar, principalmente para mostrar para pessoas que estão iniciando na área, né, principalmente esse conceito do esforço e resultado. Se a gente imaginar uma pirâmide com 3 fatias, esses indicadores que eles ficam na base, né, não seriam daí os indicadores, mas seriam as métricas de esforço, né, ou seja, número de páginas corrigidas, número de problemas solucionados, velocidade do site, quantidade de hora de trabalho em SEO, entre outras métricas importantes, né, que vão resultar nos indicadores de resultado, né, ou seja, sessões, número de sessões, cliques, usuários, dentre outros. E aí no topo, né, lá na ponta da pirâmide, eu tenho os KPIs, ou seja, aqueles indicadores mais importantes para o cliente. Para quê? Para mostrar para eles que às vezes eu tenho que fazer um esforço onde eu vou medir vários indicadores, né, e um vai acabar impactando no outro. Né? Então, é uma medida, né, um desenho que eu gosto de utilizar, um desenho didático, para mostrar essa relação do esforço e resultado. Tem um outro ponto que é importante, a gente fala muito aqui na MB, já tem um episódio, inclusive, do nosso podcast dedicado a isso, a gente faz isso no nosso curso presencial, online, que é o plano de mensuração, né, Luciano? Uhum. Eu queria que o Luciano contextualizasse um pouquinho só o plano de mensuração para a galera de novo, porque aí, quando o Luciano contextualizar o plano de mensuração, eu queria que o Eric trouxesse a visão dele sobre criar um plano de métricas eficaz para busca orgânica. E o que seriam esses passos, no caso, da busca orgânica, de pensarmos num plano para monitorar todo aquele projeto de SEO. Então, o Luciano contextualiza um pouco o plano de mensuração, a nossa ótica aqui, dados como um todo, e o Eric adapta ao ver dele de SEO, né? Beleza. O plano de mensuração é um processo que ele inicia um processo de cultura de dados, no final das contas, né? Porque se não tem documentação, não tem cultura de dados ali na ponta. E a gente sabe que não consegue aplicar. Mas aí,
O plano, ele se divide em 3 etapas. Planejar, desenhar e documentar. Então a gente vai planejar tudo aquilo que a gente tem que medir. E aí dentro disso a gente vai entrar num cenário onde a gente vai mapear qual é a jornada desse usuário. Então qual é a macro e as micro conversões. E aí a gente está fazendo, nesse caso, uma fotografia de jornada de compra mesmo, pensando para e-commerce, mas pode ser jornada de aquisição no geral. Uhum. Jornada de conversão, importa jornada qual de conversão, seja. ponto. Então, se esse cara ele entra por uma etapa, quais são os caminhos que ele tem que seguir obrigatoriamente até chegar na conversão principal? Isso é o que a gente chama de microconversão. Então, cada um desses touch points, que são ações do usuário, a gente meio que traz essa visão como um evento para dentro de qualquer ferramenta de análise. Inclusive, um plano de mensuração tem que ser agnóstico a qualquer tipo de ferramenta. Beleza? Então, depois que a gente faz esse mapa de macro e micro conversão, a gente vai para um cenário de uma análise mais exploratória. Então, quais são os eventos que não estão dentro da jornada, mas que demonstram a intenção do usuário em entrar dentro dela? E aí a gente vai criando esses eventos separados. Um evento que é muito utilizado é o evento da busca interna do próprio site, como um evento exploratório, é o momento do usuário onde ele está procurando um produto, um blog, um artigo dentro da sua estrutura. Então, a gente vai mapeando isso, inclusive, para outros cliques, né, dentro da página. Então, o usuário veio do orgânico e clicou num banner de frete grátis. Eu só consigo ter essas informações dentro do meu Google Analytics se, primeiro, eu pensar antes no que eu quero, e o quanto que isso é importante, e depois, no momento que eu vou implementar isso. Então, esse plano de mensuração, nessa primeira fase, é da gente montar essa estrutura de quais são os comportamentos que são importantes para a gente poder entender a jornada de conversão do usuário. Beleza. Aí a gente vai para a etapa do desenhar. Pode ser também porque eu gosto muito de desenhar, mesmo não sabendo, mas eu acho que o processo de você implementar uma cultura de dados tem que deixar aquele conteúdo palatável suficientemente para que todo mundo consiga olhar aquela merda e entender. Eu passei durante muitas empresas onde as documentações não eram nem para os programadores ler, pô. Tipo assim, de você se assustar com o nível da verbosidade do português coloquial que as pessoas acabam colocando ali. Então isso gera uma barreira. Então nada melhor como um grande desenho, um diagrama, para você poder mostrar, olha só, o dado chega daqui e vai até aqui, passando por essa etapa. Eu gosto muito de usar esse pedaço para poder mostrar o tempo que demoram as coisas, pô. Porque não adianta você me solicitar um evento que é inviável e querer ele para ontem. Então a gente tem um processo dentro dessa estrutura onde a gente vai viabilizar esse evento e o cara tem um desenho ali prático de como ele vai conseguir fazer isso. E o documentar é porque tem que documentar, quem não documenta é otário. Beleza? Então, todo esse processo tem que estar documentado e muito bem estruturado para que qualquer ser humano consiga ler e entender. Porque aí, a gente, dentro dessa pirâmide de métricas, ela caberia dentro desse plano de mensuração com a importância de cada evento e cada área que vai tocar. Porque, assim, dentro de uma empresa não existe só área de SEO. Existe área comercial, existe marketing como um todo, existe performance de mídia. Então, dentro desse plano de mensuração, vão ter as métricas que são da jornada, inerentes à jornada, né? Porque o Eric quer medir a compra, mas, pô, o time de performance também quer. Então, porra, precisa criar 2 eventos, um para SEO e outro para performance? Porra nenhuma, tu vai criar um só e eles vão dividir essa métrica ali dentro nas análises que eles vão fazer. E aí, dentro desse processo de documentar, é muito importante que fique claro quem são os responsáveis por cada indicador e sobre qual contexto. Então, pô, o Eric é responsável sobre a parte de venda, mas sobre a segmentação de orgânico. Então, pô, tu não tem como cobrar dele num relatório onde essa informação não está presente o resultado do cara. Então, a gente vai rapidamente, né? Essa deve ser a 56ª vez que a gente fala de plano de mensuração só aqui no podcast, mas é porque é muito importante e muito negligenciado, porque a gente tá, inclusive, a gente faz uma série de cursos em company e é impressionante como site faz. Merda vende muito, né? Né? Então, assim, ninguém faz o plano de mensuração. Eu falo ninguém muito sobre faz o plano isso, de mensuração e aí não fica claro para todo mundo quais são as métricas que a gente está acompanhando para poder tomar a decisão na ponta. Então, de novo, né? Eu costumo dizer que é muito fácil e é intuitivo, o nosso cérebro quer o mais fácil. Então, tomar decisão baseada no achismo é normal, pô. Tipo, é inerente ao ser humano. O nosso cérebro está sempre buscando algo mais simples de ser feito.
Então, pô, como que você consegue quebrar ou diminuir essa fricção do CEO Driven, que vai enfiar a parada goela abaixo para você fazer do jeito que ele quer? É você deixando isso tudo palatável o suficiente, documentado o suficiente, para quando ele falar uma merda, olha só, mas a gente documentou lá, de acordo, inclusive a gente tem um ponto onde a gente já deixou documentado toda essa estrutura, e pô, tu tá indo contra uma cultura inteira aqui, né? Faz o seguinte, me manda isso por e-mail, e aí deixa lá documentado até o pedido merda do cara de fazer algo que você não deveria estar fazendo. Mas, só um ponto aqui pro Eric falar, só um ponto rapidinho, Eric, pra você complementar com a parte de visão e tal, que o Luciano falou que é muito fácil a gente tomar a decisão baseada no achismo, né? Que é intuitivo pelo nosso cérebro. Mas abre o plano aí, Gabriel. É importante sempre dizer pra todo mundo que nós somos os fundadores, membros fundadores do Anti-Achismo Social Club. Exatamente. Então, se você, filho da puta, tá ouvindo esse podcast aqui, tu faz parte desse clube, tá? Eric já é sócio do clube. Eu sou sócio, e se a galera que tá ouvindo e vendo isso aqui faz parte dessa porra também. Então você tem que ser a pessoa que vai bater de frente pra não permitir que as pessoas tomem decisão baseada no seu A gente gravou um episódio com o cara da Capra lá, eu sempre esqueço o nome de todo mundo, inclusive, me desculpa. O nome do cara é Capra? Perfeito. Então eu não esqueci o nome dele. E ele falou um ponto que é muito importante, né? Não existe um processo de implementação de cultura sem guerra, irmão. Então é uma guerra constante e assim, vai sair gente machucada, ferida, né? Mas vai chegar no momento a gente vai encontrar a paz e aquilo vai se tornar um processo, beleza? Então acho que é normal esses embates, sacou? Lógico, sempre com muito respeito, sempre, né? Sem ser um cuzão, mas esses embates são normais. E aí você vai descobrir que o cara que trabalha orientado a dados é tarado em confusão, né? Porque, tipo, a quantidade de gente que fica cagando regra em reunião ou em cima de demanda que é solicitada, por exemplo, pô, o Eric falou um ponto aqui importantíssimo, que poucas empresas de tecnologias fazem. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos orientar os sprints de tecnologia a dados, porque, pô, com um micro esforço que o cara fez no HT Axis, ele conseguiu otimizar o ranqueamento do site em SEO e aí otimizou a conversão. E aí, quando tu vai ver o backlog de tecnologia, os caras estão fazendo funcionalidade que não foi minimamente testada ou comprovada que aquela funcionalidade é importante, né? O cara tá otimizando 100 milissegundos do tempo de login, ou seja, uma porrada de coisa que não serve pra porra nenhuma, lógico, no âmbito da conversão. E aí, acho que, não sei qual a opinião do Eric, seria importante, mas é que não fica claro que se a gente não bota dinheiro no bolso do nosso chefe, o nosso bolso também fica vazio, tá ligado? Eu não sei se isso fica claro para as pessoas. Então, tanto em times de tecnologia, e alguns de SEO também, a galera não deixa e não tem isso muito claro, de que todo mundo tem que estar voltado a olhar para as mesmas métricas no geral. Porque, no final das contas, é a gente olhando para essas mesmas métricas, nós olhando para essas mesmas métricas, que vai fazer com que a gente atinja o objetivo da empresa. Não o objetivo de SEO. O objetivo de SEO só é o objetivo de SEO se ele tá dentro do objetivo da empresa, dentro dessa estrutura de OKR, do caralho A4 que for utilizado. Uma coisa que tu comentou, Luciano, eu tô vendo que a gente é bem parecido, tá? Questão de documentação, cara, é uma coisa que, assim, ela é obrigatória nos projetos que eu participo, né? Não só projetos de SEO, mas quanto projetos de BI e outras áreas que eu trabalho também. Eu utilizo muito Confluence para documentação. É uma ferramenta fantástica. Boa, caro, tu é playboy, hein? Confluence é caro, hein? Mas eu acho que é uma das melhores ferramentas que tem para documentação. Algumas pessoas usam o Notion também, que é muito parecido, tem algumas funcionalidades muito parecidas. Caro também. A gente usa aqui, tá? Então, tu é playboy, hein? Sim, eu sou playboy. Sim, vocês são playboy. Sim. Eu gosto muito. O plano de métricas é uma das coisas que eu mais defendo e que mais assim me surpreendem e me assustam quando eu vejo que empresas grandes não utilizam, tá? Isso daí é uma coisa que eu tenho estudado muito sobre plano de métrica, sobre melhorar o plano, né? A gente sempre faz uma coisa que a gente fala que é a base histórica do projeto. Então, vou lá. Os projetos que eu participo, tá, gente? A maior parte deles, como são projetos de multinacionais, o SEO ele é um pedacinho ali, né? Então, geralmente tem um analista de dados, né, que geralmente trabalha na minha equipe também. Esse cara, ele vai lá, ele faz um plano de métricas que vai incluir ali métricas relacionadas a SEO, links patrocinados, meta-ads, todo esse arcabouço aí que a gente tem de mídia nos dias de hoje, né? Então, o plano de métricas, ele vai guiar tudo isso daí.
E eu vejo realmente que quando nós apresentamos, às vezes, né, que esse plano de métricas ele tem que ser aprovado pelo cliente, que é o principal interessado, né? Então, muitas vezes esse plano de métricas, quando a gente vai apresentar para o cliente, às vezes ele quer mensuração de alguns indicadores que, quando eu pergunto para ele, tá, mas eu dou uma de bobo assim, né? Tá, mas por que tu usa isso daqui? Como que tu usa? Daí ele fala, não, então, né, não consegue me responder. Ele simplesmente quer mais um indicador que depois ele vai colocar lá no dashboard dele, do Datorama, do Looker Studio, seja lá qual dashboard que ele está utilizando, né? Na empresa que eu trabalho, né, por ser uma multinacional, a gente utiliza muito o Datorama do Salesforce e outros softwares também para indicadores. E essa questão, né, de como que o SEO ele entra nesse plano de métricas, né, nas macro, nas micro conversões e tal, ele entra no plano de métricas e eu vejo que ele é um pedacinho. Então tu falou uma coisa muito importante, né, que o plano de métricas ele não é só para SEO, tem várias outras coisas acontecendo, né? E a questão dos eventos que eu vou utilizar para cada um desses grupos de canais, né, cada um dessas origens de tráfego, né? Eu vejo que é algo sumariamente importante e tu não consegue, por mais que tu queira, elaborar um padrão, principalmente do tamanho da empresa. Né? Trabalhando com empresas pequenas ou empresas muito grandes, cada uma delas vai ter uma realidade. Né? Por isso que eu gosto de falar, cada projeto ele é único. Né? Na filosofia do projeto PMBOK, eles já falam isso. Né? O projeto é algo temporal, com início, meio e fim, e ele é único. Então, por mais que você tenha um padrão de documentação, um padrão de processos, né, tu vai ter diferenças, tu vai ter customização para cada um deles. E eu vejo que voltando daí mais especificamente ao SEO, né, quando eu trabalho em projetos que são só de SEO, eu gosto de fazer um plano de métricas também. O que eu faço? Da forma como eu vendo SEO, quando é um projeto só de SEO, eu reservo pelo menos ali uma fatia de horas, isso é vendido, isso está no meu tipo de proposta, né? Tem lá tantas horas de gestão de projetos, tantas horas de setup, tantas horas de análise, tantas horas de relatórios mensais, tantas horas da parte de BI. Então tem um analista de BI que ele vai lá, faz um plano de métricas só de SEO, lembrando, estou fazendo daí um serviço só de SEO. Ele faz um plano de métricas. Por que, Eric, se o plano de métricas tem que ser para a empresa inteira? Porque às vezes a gente vai lá, a gente faz a reunião com o cliente, como o Luciano falou, eu falo para me mostra o plano de métrica de vocês, para eu não precisar ficar inventando métrica nova aqui de SEO, não sei o quê. Plano de métrica, o que é isso? Né? Então, eu tenho que fazer o meu, né? Eu tenho que fazer a parte daquilo que eu vendi. Então, eu faço um plano de métricas ali de SEO, com macro, micro, conversões, já vejo o que já tem configurado no site dele. Não vou mentir para vocês, em uma base aí, mais ou menos, aí, de 50% dos projetos que eu pego, eu vou dar uma olhada no Google Analytics, né? A primeira coisa que eu olho eu brinco que eu falo que antes de olhar o site, eu olho o Google Analytics. Então eu vou lá, dou uma olhada na instalação, não tem instalação padrão, tem coisa errada, dado errado, as taxas ali de one assign and order e outras coisas, a cardinalidade assim, infinitas, entendeu? Grandes problemas. Então, às vezes eu tenho que falar pro cara, vou fazer um plano de métricas para ti aqui, mas a primeira coisa você tem que ajustar o seu Google Analytics, né? Aí acabo também na malandragem ali, vendendo mais um projeto, né? Uma consultoria de Google Analytics, etc. Mas acontece muito. Né? Então, é uma realidade aí que nós somos pagos por isso, para isso, né? A nossa especialidade, nós trabalhamos com isso, mas ainda me surpreendo muito. Muitas empresas ainda que não têm conhecimento de um bom plano de métricas, de uma boa instalação. É raro, mas acontece sempre. E é bizarro, né? A gente olhar tanto da parte de mídia, nem SEO eu não vejo tanto isso não, mas tanto da parte de mídia quanto em qualquer outra área, você ser cobrado pelo resultado e você não se importar se o valor do resultado está sendo coletado, pô. Isso é loucura, pô. É tipo, porque tem a máxima do gestor de tráfego, ou gestor de performance, gestor de mídia, que não sabe implementar pixel e não faz questão nenhuma de que isso aconteça. Porra, o teu trabalho é só dar resultado. Tu não vai aprender a instalar a porra do pixel que vai fazer você conseguir mostrar esse resultado? É idiotice. Sim. É ir no McDonald's e o cara pedir pra você fritar a carne, tá ligado? E é o que mais acontece na ponta. O mesmo gestor de mídia tráfego, que olha... E mesmo o gestor de mídia que olha só para a plataforma mãe, né? Ou seja, o cara é analista de Google Ads, ele só olha para o Google Ads.
Ele não tem o... Cara, eu vejo isso todo dia, e não só para ads, para outras coisas. O cara de CRM que só olha para a plataforma dele, o cara de e-mail marketing só olha para a plataforma dele, né? Isso é algo que eu gosto de falar, né? Isso é algo que eu gosto de falar, que é a missão de todo mundo que trabalha de alguma forma diretamente ou indiretamente com dados, sei lá, né? Unir essas visões. Uma das minhas maiores críticas hoje relacionadas a isso é que as pessoas elas estão muito atrás das máquinas. Elas estão dependendo muito da tecnologia e estão conversando pouco, né? Tu vai lá, tu olha um dado no Google Analytics de SEO, mídia, e-mail marketing, o que tu quiser, né? Mas cadê a contextualização desse dado, né? Eu falo muito sobre ciência de dados também. Para quem não conhece, aí eu tenho o diário da ciência de dados.com.br, é o Jabá, né? Fiz um Jabá aqui no meio do programa do Métricas Boss, mas eu falo muito sobre ciência de dados também, né? E um dos meus maiores fatores críticos, isso não só para analistas de SEO, como analistas de BI, é a falta de conversa com as outras pessoas. É ficar só atrás das máquinas analisando os números. Eu já errei muito na minha carreira por isso, né? Então, eu acho que acima do plano de métricas, acima da boa instalação, acima das boas rotinas, dos bons processos, é a conversa e contextualização dos dados. E isso eu gosto muito de fazer dentro do SEO também. Porque às vezes tu vai lá, tu vê que uma determinada palavra-chave, daí voltando aqui para o nosso mundinho de SEO, né? Tu vai lá e tu vê que uma determinada palavra-chave, ela tem um volume de busca muito alto, né? Essa métrica indica que essa palavra-chave ela é muito boa, só que você vai se posicionar por ela e você não está vendendo nada através dela. Lembra aquilo que eu falei do gráfico de dispersão, esforço, resultado? De novo, eu volto sempre a isso. Né? Às vezes tu tem um trabalho muito grande para se posicionar por uma palavra-chave fantástica, maravilhosa, ou um grupo, ou um cluster, como a galera de SEO mais jovem gosta de falar. Vamos me posicionar por um cluster de palavras-chave, que vai ter toda uma variação lá e tal. E você não tem resultado nenhum, entendeu? Não tem resultado nenhum. Né? Então, eu sou muito crítico a isso. Eu acho que mais importante do que o dado e o dado correto é a contextualização do dado dentro da realidade da empresa também. Boa. Eu queria trazer 2 pontos do que vocês falaram. Acho que número 1, sobre o você falou, né? Gestor de tráfego, gestor de mídia, não sabe implementar pixel, né? É igual o mecânico não sabe usar chave de roda. Ponto final. É ferramenta básica para você trabalhar. Não tem o que se fazer. E número 2, o que você trouxe, Eric, sobre a parte de contextualização, cara, isso é muito importante. Porque acredito que um dos esforços que a gente mais está fazendo hoje na nossa comunidade é o esforço de fazer as pessoas saberem entender contexto e fazer perguntas. Então a gente tem hoje rolando na nossa comunidade do Discord, para quem é assinante, um rolê que a gente faz todo mês, que é o bucha do mês. A gente pega alguma cagada da nossa consultoria, joga pra galera e o Luciano responde, é isso. O Luciano responde, você está perto, está frio, está quente, morno, é isso. Por quê? Porque a galera, ao invés de perguntar coisas que ajudem elas a melhorar a sua estrutura de pensamento analítico, não, elas perguntam, pode ser isso? Você não vai chegar para a ferramenta de dados e falar, pode ser isso? E a ferramenta fala, deixa eu consultar aqui. Infelizmente não pode. Não. Tem um meme lá dentro, né, desse evento que a gente faz que é, tem a ver com cross-domain? Tem a ver com cross-domain. Se tu perguntar pra ferramenta, ela vai mandar tu tomar no cu, pô. Então, pô, tem a ver é uma pergunta que não existe. Isso tá muito relacionado. Tu vai chegar pro teu chefe e vai falar, tem a ver com cross-domain? Exato. Porra nenhuma, pô. Isso está muito relacionado com o que acontece hoje em relação à inteligência artificial, né? Uhum. A gente está falando aqui uma coisa da capacidade das pessoas fazerem boas perguntas. Né? Então não é só a pergunta, não é só a resposta. São as boas perguntas. Por que também a pergunta, né? Por que as pessoas hoje elas não fazem boas perguntas? Talvez eu acho que o grande início, o grande pré-requisito disso, né, seja a própria característica das pessoas elas estarem mais introspectivas, né, desde que tem pandemia, várias coisas assim, mas elas estarem saindo menos de trás das máquinas, para conversar com o colega de trabalho, para entender por que o analista lá de links patrocinados ele não sabe fazer o pixel, por que o fulano, né? E aí o que acontece muito? Hoje a gente vive uma realidade, hoje se tu pegar uma Niara, vamos no Jabá aí, né, Lisane, do Jabá, se
pegar uma Niara, por exemplo, que já tem ali as últimas versões do ChatGPT, e tu colocar lá uma planilha com uma quantidade de dados, a Niara interpreta isso para ti, né? Mas é só isso que tu quer só essa interpretação, tu quer só a interpretação da máquina, tu não vai fazer nenhuma pergunta relacionada à característica de um dado, de uma determinada coluna, de um determinado outlier, entendeu? Então, eu acho que a capacidade do analista de SEO, daí voltando para o nosso mundo também de novo, do analista, ele fazer perguntas relacionadas ao contexto daqueles dados, eles acabam diferenciando o trabalho dele de novo. Volto lá ao exemplo da palavra-chave, né? Volto ao exemplo da palavra-chave. Eu utilizo, nas primeiras reuniões que eu vou fazer de SEO com o cliente, eu utilizo um briefing modelo, tá? Eu tenho um modelo de briefing lá, né, para meio que padrão, né, vou fazendo algumas perguntas e tal. Só que uma das coisas que eu gosto de fazer, principalmente quando eu falo de indicadores e coisas assim, ou quando eu tenho a segunda conversa com o cliente, eu gosto muito de ir até o cliente, né? Então, lógico, né, se tiver essa possibilidade, né? Então, eu gosto muito de relatar uma história de um cliente, que eu estava exatamente nessa etapa, nós tínhamos um projeto ali com um cliente de SEO, da parte de BI também, nós iríamos elaborar alguns dashboards, algumas informações para esse cliente utilizar, né? E o cliente, eu estava até assistindo uma live de vocês esses dias, né, que alguém falou assim, que tem um cliente que fala assim, tu pergunta pro cliente quais são os seus indicadores, daí o cliente fala assim, coloca os mais utilizados no mercado aí, acho que foi o Luciano que falou alguma coisa assim, né? Então, às vezes a gente encontra essa realidade, e nós precisamos educar o cliente e conhecer a empresa dele para isso também. Então, as melhores experiências que eu tive em relação a SEO, a dados, a Business Intelligence, foi quando eu visitei esse cliente. Tem um caso muito bacana, que eu gosto de contar, que eu conversei com o cliente por uma tela, né? Eu conversei por uma tela, fiz lá as perguntas padrões do briefing, e numa segunda reunião, né, que foi uma reunião pré-projeto, né, tá tudo pronto, vamos começar. Eu visitei esse cliente, que no caso é uma fábrica aqui no Rio Grande do Sul, eu visitei esse cliente. Cara, mudou todo o projeto para mim, mudou tudo, entendeu? Então essa simples visita, essa simples interação, esse simples sair de trás da máquina, pegar aquele número e contextualizar, mudou tudo para mim. Isso mudou totalmente o projeto de SEO e acabou impactando de alguma forma também nos indicadores, né, de esforço, que acabaram melhorando. O esforço, de novo, é esse ponto que eu quero chegar. O esforço, ele foi pro lado certo e não pro lado errado. Se ele for pro lado errado, o resultado vai ser pequenininho. Pô, pra gente já se encaminhar pros finalmente desse papo aqui, eu queria reunir o seguinte, que é, quais são as métricas principais pra gente analisar um trabalho de SEO? E quais são as ferramentas que existem que possam auxiliar isso? Eu sei que no GA4 a gente consegue encontrar algumas coisas para o site e também integrar ali com o Search Console para fazer algumas coisas. Mas olhando agora como um todo, né? Olhando a análise de dados para SEO, quais são as métricas que a gente olha e quais são as ferramentas que podem auxiliar a gente a analisar esses dados, a coletar esses dados e tomar essas decisões? Acho que de ferramentas, né, eu não uso só uma, né, mas hoje, o que eu gosto de utilizar um grupo de ferramentas, que essas ferramentas elas acabam me resolvendo várias coisas quando se relaciona com indicadores. A primeira delas é o Google Analytics, né? Falamos aqui do Google Analytics, acho que boa parte da apresentação, falamos até do Google Analytics já morreu, né? Então acho que o Google Analytics, principalmente daí respondendo a pergunta de métricas, né, para a gente conseguir olhar para essas métricas, indicadores relacionados a receitas, usuários, sessões, conversões, caminhos de conversão, engajamento. Não falamos muito de engajamento, mas engajamento é uma puta de uma métrica para SEO, porque uma página, né, quando ela está mais engajada, né, eu entendo por mim que sim, pode haver ali um privilégio em relação ao algoritmo de busca depois, né? Eu fiquei sabendo que vazou aí recentemente, né, alguma coisa relacionada, não sei se vocês ficaram sabendo, né, relacionado ao algoritmo do Google, né? No vazamento eles falam que o Google, ele media a taxa de rejeição da página, não pelo Google Analytics, mas pelo Chrome. Ele conseguia identificar. O pessoal acha que o Google é otário, né? Otário. Por que eu vou ter um Chrome? Por que eu vou ter um navegador? E aí
E nesse caso, a parte desse exploit, né, ele falou sobre esse processo dele medir essa interação do usuário através do Chrome, não através do Google Analytics. Mas Tem no Google interação, Analytics tu uma vai regressão, saber, né? Tu vai saber como que tá o Engajamento, engajamento exato. daquela página, etc. Então, eu gosto muito de usar o Google Analytics para isso, fazendo esse contexto, né, que o Gustavo perguntou de ferramenta métrica. Daí eu uso uma outra ferramenta também, que eu não falei aqui, que é o Web Page Test. É uma ferramenta que eu uso há anos, Isso aí é brabo. tá? O Web Page Test, que daí são para métricas relacionadas à performance. Eu pego esse relatório do Web Page Test, eu sento com o cara de infraestrutura e geralmente ali se for necessário, eu pago até um X-Bacon, um X-Salada para ele implementar algumas coisas e deixar o site. Eu já fiz isso, tá, gente? Eu já fiz isso. Tá? Já levei em churrascaria, tudo isso daí. Tá? Para ele implementar aquelas coisas e a gente conseguir melhorar a performance do site, porque ele tem algumas métricas de performance, de velocidade, que elas impactam em várias coisas. Hoje o Web Page Test ele faz até teste de segurança, cara, uma ferramenta fantástica, é de graça. Sim. E a maneira que o Web Page Test tem uma parada que é interessante, que você consegue simular o navegador do teu usuário. Então você pode cruzar esses dados, inclusive, com o Google Analytics. Ele faz até um videozinho. Você consegue, se eu tenho um público que normalmente está entre a classe C e D, e existem estudos que falam sobre isso, né? Que sai todo mês, se eu não me engano, que é a média de conexão do público C e D é de tanto. Aí, vamos pensar que seja um Edge ou um 3G de conexão. Você faz o teste de performance no Web Page Test lá, baseado no navegador e em qual conexão esse usuário tá tendo, né? Então, ele simula até essa defasagem de conexão no processo de fazer o teste de performance. É muito bom mesmo. Achei que isso não soubesse ser sobre. Não, eu vou falar tá no livro do Eric também, o WebPage. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, né? Eu, como utilizo o Confluence pago e o WebPage Test pago, eu uso uma API dele, a galera de infra lá da minha empresa, eles utilizam uma API que eu consigo colocar nos relatórios do Confluence, na documentação, para ficar documentado, né? Quais as estatísticas de performance lá relacionadas a um período que eu escolho. Né? Então, é uma ferramenta, cara, fantástica, tá? Fantástica. Uma outra... Aqui a gente fez uma parada maneira de integrar com o Google BigQuery os dados do PageSpeed Insight. Então, ao invés do pessoal ficar, qual o tempo de carregamento da página, vou mandar isso como um evento, a gente integrou e aí faz um teste hora a hora de performance lá, e aí ele coloca nos dados do BQ. Cara, aí você pode cruzar essas informações. Google, aproveitando a deixa aí, o Google BigQuery é uma outra ferramenta que eu utilizo muito também. Tá? Eu utilizo ela como um data warehouse. Né? Então eu jogo dados do Google Analytics, eu jogo dados do Google Ads, Meta Ads, nós utilizamos ali vários dados. Search Console também. Search Console, exatamente. E aí o nosso engenheiro de dados, ele organiza tudo isso daí, eu faço tipo um self-service analytics, né? Daí eu pego os dados, geralmente eu consumo os dados direto do BigQuery, né? Então, uma ferramenta excelente, né? Consigo ali jogar diversos dados, diversas fontes diferentes, construir lá um data warehouse. Muitos clientes, eles acabam, às vezes nem entendem esse conceito de data warehouse, né? Então, quando a gente chega com uma solução barata, como o BigQuery, e conversando com produtos Google e tu tendo um custo baixo daí, né, para conexão com outros produtos, ela acaba sendo muito interessante também. Então, o BigQuery, mais específico para SEO, o SEMrush. Mas o Moz é melhor, mas o Ahrefs é melhor, mas ferramenta tal, gente. Mas a pergunta foi quais que você usa. É que assim, a galera, é que hoje vocês estavam falando em outra live, eu assisto todas as lives de vocês, tá? Vocês falaram em outra live que tem um fanboy de ferramenta, né? E acontece a mesma coisa na SEO, tem um fanboy de ferramenta. No caso do SEMrush, me resolve as coisas que eu preciso resolver na minha empresa, entendeu? Então, assim, ela é uma ferramenta fantástica para automatização de análise e indicadores de SEO. Né, eu consigo ter muitos indicadores mais técnicos ali, mais bit byte, né, mais indicadores técnicos que eu acabo consumindo no dia a dia. Então, desse capítulo que a gente está fazendo aqui de ferramentas e indicadores, o SEMrush também é uma ferramenta excelente. E dessa linha do SEMrush, não é exatamente o mesmo tipo de ferramenta, pelo menos eu não considero, uma ferramenta que eu gosto muito e utilizo bastante também o Screaming Frog para análises técnicas,
que daí ele foca também bastante nessa parte de erros e outros problemas. Tá? E, como última dica de ferramenta aí, que não é especificamente de SEO, mas me ajuda também em projetos, principalmente com indicadores de segurança que a gente estava conversando aqui, tem o WP Scan, principalmente para quem usa sites em WordPress, e o ASP. O ASP que ele pega ali erros, daí não é só para WordPress, qualquer tipo de site, e esses erros eles acabam me servindo como indicadores ali, mas só que são erros de segurança, né? O ASP é uma ferramenta para análise de segurança. Ah, Eric, mas análise de segurança para website? Sim, análise de segurança para website. A gente faz uma Pelo análise. amor de Deus, tem que A ter. gente faz uma Alguém análise. tem que fazer, pô. A gente faz uma análise para uma camada maior, uma camada mais simples, mais genérica, e se é daí a gente encontra erros, a gente encontra dados, né, relacionados a problemas reais naquele site, aí a gente chama o especialista, né, lembrando sempre daquela questão da multidisciplinariedade. Pô, tem o SQL Map também, que testa Também. diversos tipos de falha no MySQL, ou em qualquer banco SQL, é muito bom também. E tem a Niara também, da Lisane Andrade. Lisane foi quem... A Niara é uma ferramenta, é uma ferramenta que eu utilizo muito. Talvez eu acho que seja uma das ferramentas assim que elas ficam permanentemente abertas no meu computador, porque eu utilizo a Niara tanto para questões relacionadas à correção e ideias. O que são correção e ideias? Muita gente hoje utiliza a inteligência artificial para produzir conteúdo, né? Eu não gosto, porque eu não gosto muito do conteúdo que é produzido pela inteligência artificial. Mas se eu quero escrever um artigo, por exemplo, relacionado ao Google Analytics, eu coloco algumas ideias na ferramenta e peço para ela me ajudar com uma estrutura de tópicos que eu vou escrever. Então, eu utilizo muito a ferramenta para isso. Utilizo muito também para o trabalho de SEO, que a Júlia da SEO ela fala que é o Corno Job, né? Que aí é title description, definição de H1, coisas assim. Utilizo muito a Niara para isso também. A Niara ela tem várias funcionalidades ali, mas uma funcionalidade que eu utilizo muito, né, principalmente recentemente, assim, eu ando utilizando bastante para análise de dados, tá? E não só a Niara, eu uso bastante a Niara, eu uso o ChatGPT também. O ChatGPT tu consegue pegar uma planilha ali do Google Search Console, fazer o download e ter uma análise ali e trocar uma ideia com a ferramenta. Mas vamos explorar melhor isso daqui. Eu dou um exemplo no meu livro, nesse livro novo que eu vou lançar agora no final do ano, que é da análise preditiva, né? Então tu pega no Google Analytics ali a busca orgânica de 5 anos e pede pro ChatGPT ou a Niara aplicar um algoritmo ARIMA. Tu consegue ver a previsão para os próximos anos. Isso é estatística, né? Tu pegou uma coisa que tu conseguiu utilizar só em Python e R, tu manda para uma ferramenta de inteligência artificial que faz para ti em segundos, né? Então é uma coisa fantástica. Todo dia todo mundo tinha que acordar, todo dia, e rezar pelo cara que inventou o Code Interpreter. Code Interpreter. Todo dia. Acender uma vela uma vez por semana. Ó, a gente vai agora pro finalmente, de fato, aqui no nosso podcast, que é um bate-bola rapidinho, Eric. O que eu vou fazer? Eu vou falar uma pergunta. Tipo a Marília Gabriela. Pode pensar. Isso, tipo a de frente Gabriela. Com o Gustavo Luciano agora. Uma condição sine qua non. É isso. Você não pode pensar. Tá. Eu vou te perguntar e tu tem que falar o que tá aqui. Ixi. Direto. Tá você bom. pode até contextualizar se você quiser, mas não pode pensar muito. Fechou? Tá. Vamos lá. Então bora lá. Primeira pergunta. Uma ferramenta de análise de dados para SEO. Google Analytics. Boa. Beleza. Quer contextualizar? Fica à vontade. O Google Analytics, porque eu acho que ele acaba me ajudando a comparar também, não só para análise de dados de SEO, porque eu gosto muito de analisar de todas as métricas que tem no Google Analytics o contexto orgânico. Eu sempre faço a filtragem orgânica. Mas eu gosto muito de comparar também. Por exemplo, uma contextualização rápida aqui. Às vezes eu vejo lá na parte de aquisições, né, o relatório mais amado no Brasil, né? Tu vê na parte de aquisições, tu vê a busca orgânica lá em quinta, sexta posição, tu sabe que se tá gastando muito com mídia e tá se gastando um pouco com tráfego orgânico.
né? E às vezes eu consigo ver também que às vezes o cara não aproveita a base de e-mail deles e outras coisas assim, tá gastando muito para trazer e pouco para reaproveitar, né? Então o Google Analytics, ele me permite fazer esse tipo de comparativo, né? Inclusive com a busca orgânica também. Legal. Já que você falou de GA4 aí, qual o principal relatório do GA4 para SEO? O Aquisições, ele é o relatório que eu geralmente mais olho, tá? Porque eu gosto muito de entender o posicionamento da busca orgânica em relação aos outros canais, tá? E, inclusive, esse é a primeira análise que eu faço quando eu abro o Google Analytics de um cliente, tá? Isso no contexto de um trabalho de busca orgânica, de e-mail marketing, etc. Eu gosto de saber, exatamente por isso. Ele me permite saber se o cara está gastando muito com mídia e está reaproveitando um pouco a base dele, ou não está trazendo visita orgânica, etc. Em segundo lugar, aí só ampliando um pouco a resposta, o explorar. Né? Eu gosto muito de fazer algumas peripécias ali no meu explorar. Que é relatório personalizado, né? Perfeito. Perfeito. Para a gente finalizar aqui agora, qual a principal dica de monitoramento para SEO que você deixa para os nossos ouvintes? Tem um dashboard no Looker Studio. O Looker Studio, a gente falou de acender uma vela aqui, eu acendo uma vela todo dia pro cara que inventou o Looker Studio, né? Eu não quero ter que depender de um computador com Windows para ficar abrindo Power BI, né? Mas o Looker Studio ele é muito simples, ele é muito eficiente, ele permite várias coisas, e a dica que eu dou de monitoramento é exatamente essa. Faz um relatório para ti ali no Looker Studio. Cara, o Looker Studio tem uma comunicação nativa com produtos Google, né? Google Analytics, Search Console, né? Então, 95% dos indicadores que tu precisa, eles estão ali, né? Então, é algo que é simples de você pegar e montar. Ah, Eric, mas tu falou que tu utiliza o dado do SEMrush, tu precisa do conector pago. Claro, daí é uma análise mais avançada, né? Mas para te começar, tô começando com SEO hoje, tô aprendendo, tô estudando SEO, já entendo um pouco de Google Analytics. Monta um dashboard para ti, analisa esse dashboard no mínimo uma vez por semana. Tu tem um cliente, tem um freela, alguma coisa assim. Eu sei que boa parte da base aqui são as pessoas que fazem freela também, né? Então, assim, faz um relatório no Looker Studio, manda pro seu cliente ali, programa ele para mandar uma vez por semana, né, alguma coisa assim, tu consegue fazer muita coisa ali. Para mim, eu considero que eu trabalho com outras ferramentas de dashboard também, gosto de Datorama, gosto do Power BI, né, gosto aí de outras ferramentas, mas o Looker Studio, assim, é a minha principal solução, tá? Uma ferramenta que eu gosto muito. Luciano, aprendeu SEO? Aprendi. Aprendeu mesmo, né? Aprendi mesmo. Agora então, eu posso falar que eu sei um pouquinho. Não, e eu já sei agora uma técnica que o Eric me ensinou aqui nesse podcast a gente tem uma lista no backlog de coisa pra tu fazer. Aí, eu te perguntar, tu quer almoçar em algum lugar e tal? Não. Não? Pô, a gente paga um almoço aí tu... Não caio nessa daí não, eu tô um pouco mais velho, né? Eric, obrigado demais pelo papo, irmão, pela conversa aqui, pela aula que você teve com a gente. É uma honra ter esse papo com você, trocar essa ideia. Com certeza você não só agregou muito a mim e ao Luciano aqui nessa conversa, como também aos nossos espectadores, que hoje a galera assiste mais do que ouve. Então não vou nem falar aos nossos ouvintes, vou falar aos nossos espectadores aqui. Que loucura. Boa, obrigado demais, Eric. Eu que agradeço vocês aí, para mim é uma honra, tanto gosto de vocês, que gosto do conteúdo que vocês fazem, do trabalho que vocês fazem, que vocês até no meu livro novo sobre Web Analytics, né? Então eu coloquei lá referência em alguns capítulos lá, então parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é uma honra para mim poder contribuir com a comunidade do Métricas Boss, e aí fico disponível também para novos papos aí, certo? Fechado. Muito obrigado, Luciano. Esses filhos da puta que eu vi até agora. Pô, esse arrombado que escutou até o final aqui, teve essa aula de graça, essa microconsultoria, né? Porque aí vocês vão pegar o que ele falou aqui e vocês vão querer agora vender produto de SEO, dividindo a hora por gestão, né? Por fazer documentação. Então, pô, o mínimo que você tem que fazer é clicar aqui, dar 5 estrelas se você estiver no Spotify, curtir se você estiver dentro do YouTube e compartilhar em qualquer plataforma, pô. Perfeito. Beleza? Então, e se inscrever. E se inscrever, pô. Se inscrever. Seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube para você receber essas informações aqui em primeira mão. Eu não quero, Luciano, de jeito algum,
rogar praga pra alguém. Eu não gosto disso, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas me falaram que a galera que não segue a gente, que não curte a gente, que não compartilha o podcast, não vai lá no LinkedIn do Eric seguir ele, se conectar com ele, dizem por aí que o Google penaliza e nenhum link mais fica indexado. Saiu nessa última exploit agora do Google. Falaram. Esse vazamento. Ó, não seguir os caras da Métricas Boss, você tá fudido. Tinha tanto hard-coded lá dentro do exploit do Google que eles colocaram um específico, que se o cara não segue a Métricas Boss no YouTube, no Spotify, o cara perde em ranqueamento. Penalizado. Penalizado. Exatamente. A gente não quer que isso aconteça. Eu vi True isso daí, é story. verdade. Viu? A gente não quer que isso aconteça. Pô, só tu 5 estrelas, se Exatamente. inscrever, estrelas curtir já era. e não esquecer que toda Não tem quinta-feira problema nenhum. tem um episódio novo aqui já, pra já você. se livra, já até ganha uma moral lá. Exatamente, pô. Boa. Minimamente pra tu não ser penalizado. E não esqueça que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui pra você no Analytics Talks. Um abraço e valeu! Valeu! Valeu, gente. Até mais.